Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pessoal, hoje eu estou com um convidado super especial aqui, que é o Fernando Kluppel, que foi recentemente aprovado no MBA da UCLA. Então, seja muito bem-vindo, Fernando. Vai ser um prazer conversar com você hoje aqui. Valeu, Marco. Prazer é meu, cara. Boa. E eu queria começar essa conversa explorando assim o detalhe da sua jornada de preparação para o MBA, né? Porque tem muita gente que sonha em fazer um MBA e tá aí do outro lado agora, né? Como você tá aí hoje. Inclusive falando da Califórnia, né? Diretamente de Los Angeles. Diretamente de Los Angeles, eu aqui de São José dos Campos, São Paulo, falando com você. E para chegar nesse lugar onde você está, né, tem muita relação, né? Então eu queria aproveitar, tirar um pouquinho a teia de aranha aí de como foi a sua trajetória. Eu sei que agora está ficando para o passado já, você já está num outro capítulo, mas eu acho que conhecer um pouquinho de como foi a sua trajetória pode ser também inspiração para muita gente que ou está sonhando em fazer um MBA ou está nesse momento agora, né, precisando de uma motivação adicional. Para a gente começar, eu trouxe alguns quick statistics aqui, alguns números sobre a sua preparação, Fernando, para compartilhar com as pessoas aqui, para a gente começar com base em fatos, né? Depois a gente entende a sua interpretação dos fatos aí sobre como é que foi a sua percepção da trajetória de preparação, né? Mas, especialmente no processo de preparação para o MBA, você teve que fazer a prova do GMAT, teve que fazer a prova do TOEFL, e a gente tem o nosso treinamento de GMAT, e você fez muitas listas de exercícios. Durante 4 meses e meio, você fez 185 listas de exercícios, o que, se a gente for tentar estimar uma quantidade de horas de estudo só para fazer essas listas, mais as aulas relacionadas, dá umas 150 horas de estudos aí. Então tem gente que fala que para estudar para o GMAT precisa de umas 100 horas e tal. É muito mais. Fora simulados, né? A gente nem está colocando na balança aí dos simulados. Então, sua nota média foi 82,3 de 100 nessas 185 listas. Sua primeira lista foi feita em 28 de março de 2023, 2 anos atrás. A sua última, a 185ª lista foi feita no dia 8 de agosto de 2023, possivelmente próximo ali da data em que você fez o GMAT pela última vez. No dia 22 de junho de 2024, no meio do ano passado, você recebeu o seu troféuzinho 700+, né? Esse aqui que
Acabei de mostrar aqui para a galera, né? A gente se encontrou num boliche lá em São Paulo para você receber o seu troféuzinho. E agora, 21 de julho de 2025, você está em Los Angeles, prontinho para estudar na UCLA Anderson. Então, Demorou, parabéns. mas chegou, né? 2 anos. Cara, demorou, mas chegou. Mais 2 anos. Qual que foi a sua percepção? Assim, demorou demais ou estava dentro do esperado? Eu acho que estava dentro do esperado desde o começo, assim, né, você pode ver que são 2 anos de diferença entre começar a estudar para o GMAT e de fato vir para cá. Tem muita gente que faz isso em menos tempo e até eu poderia ter aplicado ano passado, mas acho que para minha estratégia de application, desde o começo eu queria fazer as coisas com calma, assim, sem dar um passo maior que a perna. Então eu até comecei, né, a estudar lá em 2023 pensando nisso, que eu queria aplicar justamente para entrar nesse ano que eu estou começando. Tá, legal. Então já foi sob controle, né? E você puder dar um contexto sobre o seu background, você é formado em quê? Qual que foi sua trajetória profissional ali nos últimos anos, né? E o que te motivou a fazer o MBA? Vai ser legal para a gente ter um contexto aqui. Boa. Então, eu sou de Curitiba, eu fiz faculdade por lá, fiz engenharia mecânica na UTFPR, né, Tecnológica Federal do Paraná, e fiz muitos estágios na faculdade, assim, acho que fui dos meus amigos o cara que mais fez estágio. Eu fiz 6 estágios, inclusive muitos deles, assim, na parte técnica da engenharia, e vi que não era muito o que eu queria. E logo no final da faculdade eu já estava num estágio meio voltado para a área de business ali, na parte de M&A. E logo depois de eu me formar, até um pouco antes da graduação, eu já comecei a trabalhar numa consultoria estratégica brasileira. Fiquei um ano ali quase trabalhando na consultoria e depois fiz uma pivotagem ali, mudei para a área de tecnologia, que foi a empresa que eu trabalhei até agora, antes de vir para o MBA. Então, 5 anos de experiência profissional, sendo um ano em consultoria e 4 anos numa empresa de tecnologia. Então, acho que o que me motivou, né, a fazer o MBA, muitas pessoas que eu conheci nessa jornada toda. Então, tem um amigo meu específico que foi o cara que me introduziu à consultoria. A consultoria não é tão famosa lá em Curitiba como é em São Paulo, por exemplo, assim. Ele fez bem, depois agora foi para a McKinsey e tal. Então, ele que me introduziu para esse caminho, ele foi o primeiro cara que eu conheci que tinha ido para o MBA. E depois que eu entrei nesse mundo consultoria e até na própria empresa de tecnologia que na R2 Ventures, que eu estava trabalhando até então, todos os VPs eles tinham feito MBAs em baitas escolas na Europa e nos Estados Unidos. Então eu falei, putz, esses caras são bons por algum motivo e eles têm todos uma coisa em comum ali na carreira deles. Ali eu conversei bastante com eles, assim, eles super me apoiaram e também foi um fator de decisão nessa escolha de fazer o MBA. Legal. E em algum momento você ficou receoso com o custo do MBA? Assim, Com porque... certeza. Até agora eu estou receoso. Sim, né? Exato. A gente vai Não, entrar mas mais em detalhes sobre isso. acho que Pode falar. assim, a primeira pergunta que, né, eu me fiz, meus amigos que também estavam nessa jornada fizeram foi, cara, o MBA faz sentido para mim? Eu acho que esse ponto de conversar com as pessoas que já tiveram essa experiência ou que estão, né, durante aí cursando o MBA é um ponto super chave. E também tem os outros pontos, inclusive o custo, assim, você tem que pensar, cara, eu tô disposto, né, é um risco no final das contas, você tem um custo de oportunidade de investir a grana que você vai colocar aqui em alguma coisa no Brasil, na tua carreira, ou algum negócio próprio, mas você tem que colocar isso também na balança. Então eu coloquei, acho que todas as pessoas que eventualmente pegaram uma dívida ou até colocaram o próprio dinheiro para fazer um curso de MBA que vieram para cá, acho que não teve uma que falou que se arrependeu assim no final do dia, mas você tem que pensar muito em você, né? Acho que colocar ainda mais com o dólar nessa situação de hoje, tem que colocar super na balança esse fator. Legal. E no seu caso, você tem intenção de continuar nos Estados Unidos depois do curso, assim, por 10 anos? Ou qual que é a sua ideia? Cara, vim com a cabeça bem aberta, assim. Uhum. Eu não tenho tanto aquele American Dream de ficar aqui como, né, acho até válido, muitas pessoas querem vir para ficar, mas eu vim com a cabeça aberta, assim, para entender se faz sentido para mim, até não só
né, a questão de remuneração, com certeza faz sentido ficar aqui num pós-MBA, mas tem toda a questão de cultural ali, tem muita vida além do trabalho, assim. Então, eu vim com Uhum. a cabeça aberta para sentir, hoje não tenho nenhuma opinião sobre quero voltar, quero ficar. Financeiramente faz mais sentido ficar, né? As estatísticas, pelo menos, dizem isso, acho que cada caso é um caso, mas tô aberto aí a experimentar um monte de coisa para entender isso aí. Legal. E assim, só para dar um overview para quem está acompanhando a gente, as suas aulas ainda não começaram, né? Vão começar muito em breve, né? Certo? Segunda-feira que vem começa de fato. Olha aí, então. E dúvida, você já está recrutando para o seu summer job ou não? Cara, é interessante isso, né? Porque até antes de começar as aulas já começa a se falar sobre recrutar para o estágio, assim. O que eu tenho feito, eu tenho começado a preparar currículo, que é uma coisa que o pessoal fala que toma muito tempo, e é um currículo que ele é diferente do currículo que você aplica no application do MBA em si, né? Você muda o formato, muda como você mostra as histórias profissionais ali, ainda aquele mesmo one-pager, mas acho que uma maneira diferente de mostrar ali a tua trajetória. Então, eu peguei alguns exemplos do próprio Career Center da UCLA, que eles já abrem algumas coisas com os alunos até do segundo ano, que já tenho bastante contato com eles, para tentar adiantar alguma coisa. A UCLA é um pouco específico porque ela, de fato, começa as aulas, né, a preparação já agora, no verão. Então, 28 de julho vai começar toda a preparação, então acho que eles pegam esse mês de onboarding, que eles chamam, até para já te ajudar a antecipar essa preparação, do que esperar lá no outono, em setembro, outubro, para começar a fazer isso. Então, sim, já comecei, mas acho que eu vou colocar muito mais o pé no acelerador agora nas próximas semanas. Com certeza. Eu tô ansioso para ouvir você falando aí que você marcou 4 eventos no mesmo horário e que está sofrendo de FOMO, né? Fear of Missing Out. Isso com certeza vai acontecer. Sim. Mas beleza, vamos voltar então um pouquinho no tempo para ver como que o Fernando de 2023, né, seguiu aí, conseguiu chegar até 2025, tá na UCLA. Cara, lá atrás, você falou, beleza, MBA é para mim, tem uns caras aqui que eu admiro que fizeram MBA, então eu quero fazer também. Como é que você começou a se preparar? Se puder contar tudo, assim, o que você olhou de recursos, por onde você começou, vai ser muito bom, assim. Queria Boa. destrinchar aí o seu caminho. Boa, acho que o começo tem você fica muito perdido porque tem muita coisa, assim, né? Você tem as provas, você tem a escolha das universidades que você vai aplicar, então acho que muita coisa que você tem que fazer, mas acho que com planejamento você consegue organizar tudo. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz, assim, até antes de começar a estudar para as provas, foi entender que uma mentoria ia me ajudar bastante. Então, putz, eu fechei com uma mentoria que, cara, ia me seguir ali desde o estudo do GMAT até, de fato, o application e o pós-application, inclusive, das escolas. Eu acho que me deixou mais confortável, acho que 99% das pessoas que eu conheci que fazem, né, essa trajetória de application para o MBA, elas contratam um consultor. Então, eu acho que o primeiro passo assim foi entender, putz, qual mentoria naquela época que me daria os melhores recursos, né, combinaria mais com o meu estilo ali de estudo e de preparação, para eu alcançar esse objetivo nesses 2 anos que eu tinha. Então, esse foi o primeiro passo, assim. Dentro da mentoria, eu percebi que a primeira coisa que eu tinha que tirar da frente eram os testes, principalmente o GMAT, né? Aham. Então, acho que até a gente tinha toda aquela parceria com o teu curso de GMAT, foi assim que a gente acabou se conhecendo. Uhum. E então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi focar justamente no GMAT. Legal. Acho que é legal até para quem não sabe, né? Tem muitas consultorias, muitas mentorias disponíveis no mercado. Então, qual foi essa que você fez especificamente? Na época eu não tinha nenhuma mentoria também, então assim. Não, eu fiz com o Thiago Saito. O Sim. Thiago é um cara muito bom, assim, ele tem crescido muito agora. Eu fui a turma 2 dele, assim. Então, eu bati um papo com ele, acho que conversei umas 2, 3 vezes com ele.
ele era um cara novo, assim, no mercado de consultores, né? Não tinha tantos alunos que passaram ali, né, naquela época que ele tinha acabado de começar ali a oferecer a consultoria, mas eu comprei a ideia dele, acho que fez bastante sentido com o meu perfil ali. Então, acho que diferente de outras consultorias, ele tinha também a mentoria desde o GMAT, né, que daí tinha até a parceria com o Matemática para GMAT na época, Uhum. e até depois o final, assim. Então, foi um pacotão completo, foi um dos motivos que eu escolhi a mentoria dele. Faz sentido. E na época ele fazia também isso, né? Do o treinamento para o GMAT, acho que tinha o TOEFL também, não tinha? Tinha, No seu tinha. pacote? É. Uhum. E aí eu era o parceiro dele de GMAT, né? Agora ele tá mais focado só na mentoria, pelo que eu entendi, assim. Não mais prepara, não engloba no pacote dele o GMAT nem o TOEFL. A última vez que eu vi tava assim. Mas legal. E aí você fechou com ele. Você começou a estudar para o GMAT right away? Ou procrastinou um pouco? Como é que foi esse processo Cara, de beleza? eu fechei o pacote, eu estava de férias em janeiro de 2023, então eu Ah, comecei logo em seguida, assim. Você viu ali pela plataforma, né? eu vi aqui que você começou em 28 de março, na verdade, 25 de aqui. março. É, a Mas primeira lista, né? o curso que a gente pegou acesso para sua plataforma começou um mês e meio depois que a gente começou a estudar. Ah, perfeito, tem razão. Porque Tem a gente razão. Tinha fazia umas meio que uma aulas. preparação, né? Eu li 2 livros para estudar para o GMAT. O primeiro era o livro do Kaplan, até para que é um livro mais básico e superficial, até para conhecer a prova. Então, depois desse livro que a gente partiu para fazer as listas da sua plataforma. Tem razão, total. Verdade. Mas legal, e aí? Então você devorou o Kaplan e depois você foi direto para o nosso treinamento? Isso, então foi primeiro conhecer a prova. Eu já tinha conhecimento um pouco do GMAT, até pelo fato de ter feito consultoria no começo da carreira ali, então já tinha estudado, mas acho que entender o leque de questões ali foi bom com o Kaplan ali. Acho que era só para todo mundo saber, era o GMAT antigo, então tinha outros tipos de questões que hoje acho que já não tem, né? Tipo sentence correction e tal. O que mudou foi Sentence Correction, que não tem mais, e Geometria, que foi tirada da prova também. E a redação, né? Tinha uma redação também. Ah, é verdade, tinha Analytical Writing, que já não contava para o Total Score, né? Mas realmente tiraram completamente agora. Então, eu acho que essa parte para mim era mais difícil do sentence correction, assim. Aham. Mas acho que o começo ali foi, cara, entender a prova, entender o estilo das questões, que é um estilo muito diferente de provas que eu tinha feito durante a faculdade de engenharia, até o próprio vestibular ali. Então, é uma prova adaptativa, então quanto mais você acerta, mais difícil fica, mais você acha que está indo mal nela. Então, entender isso aí também e fazer uns simuladinhos no começo. Assim, acho que o Kaplan foi um livro bem superficial mesmo. Se alguém já conhece assim a prova, já começou a estudar, acho que nem valeria tanto a pena começar por ele. E depois eu parti para o seu curso, que ajudou muito, assim, putz, a questão, não, acho que na época não tinha só a questão de quant, mas tinha verbal também, né? Então, me ajudou bastante. No paralelo, eu fiz alguma coisa relacionada ao livro do Manhattan, mas eu não foquei tanto assim, foi mais para tirar algumas dúvidas pontuais de alguns tópicos mais avançados. E no final, eu queria dar uma empurradinha mais na nota, eu assinei o IDMAT, que é um curso de Uhum. uns indianos lá, que eles dão umas dicas, tipo, cara, super específicas e profundas, assim, e me ajudou a dar o último gás ali na nota. Legal. Cara, e assim, uma coisa que eu quero aproveitar e chamar a atenção, né? Você, assim, você investiu vários recursos para garantir que você tivesse a melhor preparação possível, né? Exatamente. Então, foi a mentoria, o livro do Kaplan, o livro do Manhattan, o treinamento dos indianos lá, porque o IDMAT tem lá a fama de ser bom para a parte verbal, né? Principalmente na época que tinha o Sentence Correction. Sim. Então, legal. Isso quero Acho chamar a que atenção. a questão do custo que você falou não é só o MBA, né? Acho que o custo, quando você tem que colocar isso para refletir, ele é um custo da preparação também, porque
No começo você contrata todos esses serviços, se você quer a melhor preparação, gastando até em reais, e depois começa até a gastar coisas burocráticas em dólar, assim, então o negócio vai aumentando. Só a prova, $250, aí faz de novo a prova, mais $250, aí Exatamente. vai somando. No início desse ano, eu fiz uma sequência de lives para mostrar o custo de preparação para o MBA, né? E aí o nível ótimo ali, que a maior parte das pessoas acaba incorrendo, né, de custos, é de 20 a 40 mil reais no processo de preparação, né? Sem ter a certeza de que vai ser aprovado nem nada. Então é um investimento relativamente alto. E pode ser ainda maior se você, por exemplo, for visitar as escolas, né? Sim. Como eu já fui fazer, você também já foi fazer. Inclusive, a gente foi mais ou menos na mesma época, né? Visitar as escolas. Quase nos encontramos. Quase nos encontramos. Te chamei para comer um miojo lá com a gente lá no Palo Alto. Mas não deu certo, né? Tá, mas beleza. Então, digressões à parte, né? Você investiu bastante ali no processo e se dedicou muito também. Quantas horas você lembra de ter colocado, assim, em média por semana? Porque você estava trabalhando também full time, né? Então, como que era a sua rotina no trabalho? Você trabalhava 15 horas por dia? Ou você conseguia trabalhar só 8? Como é que era isso? Boa, foi bem puxado ali, foram uns 4, 5 meses assim de preparação, né, total, que tive que abdicar de muita coisa, principalmente vida social, assim. Então, putz, eu trabalhava ali de manhã, começava umas 8h30 da manhã até umas 7, 7h30, às vezes 8 horas da noite, e estudava dia de semana ali umas 2 horas a 2 horas e meia por dia. Então, esse era a minha meta. E final de semana eu estudava ali umas 6 a 7 horas por dia, sábado e domingo. Eu preferi estudar depois do trabalho. Eu sei que tem gente que não consegue ficar muito cansada, mas de manhã eu preferia ir para a academia. Eu não queria abdicar de fazer exercício físico, que isso me ajudou até a manter esses 5, 6 meses de estudo, que é bem difícil, assim. Eu acho que ainda mais para o DMAT, porque para o DMAT você começa vendo muita evolução. Pô, tô aprendendo as questões, estou entendendo como que é a prova, pegando algumas regrinhas ali específicas, sei lá, de resolver problemas com frações, probabilidades, você vai vendo melhoria. Só que chega uma hora que parece que o negócio entra num platô, assim. Se você não está estimulado e com muita determinação para continuar os estudos, é muito fácil você quebrar o ritmo, assim. Então, para mim, o exercício físico foi muito importante ali para conseguir manter isso aí. Uhum. Isso é interessante, porque tem gente que abre mão do exercício físico para estudar para o GMAT, mas isso não acaba sendo muito sustentável no final das contas, né? Você não passou por burnout nem nada nesse período, né? Não. É assim, eu até dei sorte até na empresa, porque eu estava numa fase não tão pegada assim no trabalho. Tipo, apesar de trabalhar ali até umas 7h30, 8 horas da noite, estava uma fase mais tranquila. Teve momentos depois que eu pensei, nossa, ainda bem que eu já tirei isso da frente, porque se fosse agora eu não ia conseguir. Então teve um pouco da sorte, assim, sorte barra, putz, né, escolhi me preparar com antecedência também ajudou. Legal. E depois, ainda sobre a preparação para o GMAT, né? Você fez o GMAT de primeira, já tirou uma boa nota, ou fez o GMAT mais de uma vez? Como é que foi esse duelo com a prova? Fiz mais de uma vez. Eu fiz 3 vezes, fiz 3 vezes presenciais em São Paulo, ali na Vila Olímpia. A primeira vez, né, o Thiago, um consultor na época, ele até falou, cara, primeira vez, tipo assim, baixas expectativas. Eu falei, não, pô, tô tirando uma nota razoável. Eu cheguei lá, baixas expectativas, tirei abaixo do que eu precisava. Na época, no GMAT antigo, né, eu tirei na primeira vez 680. Porque já é uma nota boa, bem acima da média, né? Uma nota boa, mas para as faculdades que eu queria, precisava mais, assim. Uhum. E daí eu tava mirando 700 para cima, assim, no mínimo. Uhum. Daí eu falei, puta merda, ele tinha razão, né? Sim. Mais um tempo estudando. Daí, a segunda vez eu tirei 710, que foi uma nota razoável, tipo, boa até, me colocou, colocar assim,
na briga ali por todas as escolas que eu apliquei, eu sabia que não era uma nota que iria me diferenciar, né? Eu conheço pessoas que tiraram 750, 60, então eu ia ter que ter muito das minhas histórias ali também para me diferenciar no application. Eu falei, putz, é uma nota legal, estou satisfeito, consigo aplicar com ela, mas eu acho que eu consigo mais. Até porque nos testes oficiais eu estava com uma nota bem acima dos 710. E daí a terceira vez eu falei, eu vou agora mais tranquilo, vou diminuir um pouco a pegada de estudo, que acho que né, pode ser uma estratégia você ir mais relaxado. Daí eu tirei a mesma nota que a primeira vez. Eu falei, cara, não é uma estratégia estudar menos, assim. Sim, Eu mantive a segunda nota e eu fui com 710 mesmo. entendi. Muito bom. E você se lembra quantos simulados você acumulou ao todo nesse Cara, período? foram todos os oficiais, que são 5, né? São 6. Então foram os 6 oficiais, foram uns 4 do Kaplan, lá no começo. Uhum. Fiz uns 2 do Manhattan, aí já deu 12, né? 12, é. E fiz mais os do IDMET lá, fiz mais uns 4. A tua plataforma tinha simulado? Não lembro. Na época tinha simulados só de Quant, mas não eram adaptativos, né? É verdade. Então, com essa questão adaptativa aí foram esses. Tá, então 16, se eu não contei errado. É. Que é uma quantidade boa, assim, de simulados. Mas isso em 2023, né? Eu não era tão xiita com relação a faz simulado, faz simulado. De lá para cá, eu tenho recomendado muito mais a galera fazer vários simulados antes da prova, principalmente nos últimos 10 dias, assim, faz um por dia. Se der para fazer 2 na véspera, faz 2. Faz uma lista de exercício adicional, uma sessão de simulado no dia da prova. E a performance da galera tem aumentado bastante, assim, em média. Acho que esse é um ponto que eu teria feito diferente, assim. Eu acho que uma coisa que eu não fiz, eu não tirei férias para estudar, principalmente logo antes da prova. Eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa parecida de novo, espero que eu não precise, Assim, eu pegaria ali uma semana de férias e debulharia em simulado, assim. perfeito. Acho ótimo, a estratégia é realmente ótima, assim, ponto ótimo para você conseguir a maior nota possível. Que faz diferença você tá super condicionado, o cérebro rápido ali pensando, essa aqui eu vou chutar, vou deixar para depois, essa aqui eu vou tentar fazer. Você lembra às vezes de uma questão que você fez no dia anterior, que era muito parecida, então realmente faz diferença. Cara, legal, muito bem. E última coisa sobre o GMAT ainda, depois eu queria te perguntar do TOEFL, mas você, entre a primeira nota, 680, e a segunda tentativa do GMAT, você ficou desmotivado? Você ficou um tempo sem estudar? O que aconteceu ali? Ou você já emendou direto nos Eu acho que a estudos? minha resposta foi estudar, continuar estudando, assim. Acho que a própria questão de, né, que o meu consultor falou, cara, expectativa abaixo para a primeira prova, ele não falava isso só para mim, mas para todo mundo, me deixou um pouco aliviado, sabe, em relação a beleza, tipo, isso é normal, Uhum. foi uma queda tão grande assim. Então, Não era inesperado, né? Não... exatamente. Então, eu só continuei estudando, não tive nenhuma recaída aí de parar de estudar. Legal. Isso eu vejo que é importante frisar over and over, porque assim, tem gente que às vezes faz a primeira vez a prova, leva um choque e fica 2 semanas longe da prova, ou 2 meses, ou abandona os estudos por um ano, aí no ano que vem, a hora que escura um pouquinho a dor, aí É volta. quase começar do zero, né, praticamente, né? Pois é, pois é. Mas, cara, legal. Você teve uma trajetória com o DMAT que foi relativamente curta, 4 meses e meio ali. Uhum. É um período até que curto para quem está se preparando. Então, parabéns, e tirou uma nota bem competitiva. Obrigado. E o TOEFL, você emendou, assim que tirou o DMAT, você falou, bora pro TOEFL, você estava com tempo, né? Então você talvez pudesse esperar. Como é que foi? Eu acho que, mas eu fiz rápido assim, porque o GMAT no final, ele, querendo ou não, ele ajuda um pouco pro TOEFL, principalmente na parte de interpretação de texto. O TOEFL é muito mais fácil, assim, tem
as questões de interpretação são menos subjetivas, né? São um pouco mais diretas. Mas ajuda de fato. Pô, você tá com a cabeça ali de GMAT, cara. Acho que emplacar ali na seguida. Acho que eu fiquei uns 15 dias ali meio que, né, descansando e depois já parti para fazer o TOEFL. O TOEFL foi engraçado, porque eu tirei ele em 2023. Acho que eu tinha tirado 120, né, a nota máxima. Isso. Eu tirei acho que 105. Daí, beleza. Acho que eu gabaritei writing, listening e o interpretação de texto, reading, e o writing e o speaking foram mais ou menos ali. E daí, mas beleza, pô, 105, olhei as faculdades que eu queria aplicar na época, show, entrava em todas, falei, beleza, matei aqui de primeira, tinha estudado ali umas 3 semaninhas, no máximo ali um mês para o TOEFL, e ok. Só que depois, dando já spoiler, né, quando eu fui visitar as faculdades aqui nos Estados Unidos, eu fui querer de entrar numa aula em Harvard. Ah, sim, sim, sim. Que eles pedem 109 pelo menos ali. Exato, e cara, a Harvard, ela, tipo, eu não ia aplicar, quando eu saí da aula eu falei, puta, eu preciso pelo menos tentar aplicar esse negócio. Daí eu tive que tirar o TOEFL de novo. Eles pediam 109, eu acho que eu nem consegui, eu tirei tipo 108, foi um ponto de diferença assim, mas eu tava no ringue ali, sabe? Você chegou a aplicar então para Harvard? Cheguei. Ah, sim. Legal. Bom, vamos aproveitar e pular do TOEFL para o assunto das essays. Só aproveitar a pergunta do João Nerva aqui. Ele agradeceu as dicas e perguntou se você fez o TOEFL presencial. Cara, eu fiz online. Do TOEFL, eu vi muita gente reclamando que quando você faz presencial, né, como tem a questão do speaking e tal, a galera fica se confundindo e conseguindo ouvir muito o que os outros estão falando, assim. Então, o TOEFL eu fiz em casa. Você liga a webcam, baixa um programa ali que fica uma pessoa te supervisionando. Você filma o teu quarto com a webcam, mostra que não tem nada ali e deu tudo certo, assim, até o final. O GMAT, eu fiquei pensando depois se eu não deveria ter feito isso, porque até tem estudos que dizem que o ambiente que você está estudando é um ambiente que vai te ajudar até a lembrar coisas, né, durante uma prova oficial. Só que assim, tem os dois lados da balança. Pô, tem esse ponto, só que tem o ponto também que, cara, se a tua internet cair, meu amigo, o problema é teu, não é do lugar que você está fazendo a prova. Então, para o GMAT eu fui mais cagão. Eu fui lá fazer a prova. Para o TOEFL, como tinha essa questão que para mim pesava muito de ficar ouvindo muito barulho, que eu já tinha ouvido falar, eu fiz em casa e deu certo. Legal, maravilha. E, cara, nossa, tem umas histórias muito tristes, assim, de alunos que foram fazer online o GMAT e sofreram porque, cara, tive uma aluna que tirou 710 e cancelaram a nota dela depois porque disseram que a internet oscilou. E ela foi abençoada 2 vezes isso acontecendo com ela. Caraca. E aí depois ela falou, não, chega, vou fazer presencial. Aí ela foi fazer presencial e a nota dela foi menor, tirou 700. Mas ela insistiu, depois ela tirou 720, 730. E depois foi aprovada em TUC e tá se formando já. Legal. O GMAT não tem tanto problema porque você não tem o speaking, né? Então você fica mais quietinho ali, acho que não incomoda tanto. Né? Mas legal a ideia pro TOEFL fazer o online pode ser uma opção legal para quem se distrai fácil com barulhos, né? Eu fui fazer o TOEFL presencialmente também, presencialmente, aliás, e foi uma algazarra, assim, parecia que eu estava no zoológico de repente, assim, a hora que começava todo mundo a fazer speaking. É isso aí. Loucura. Mas e aí? Então, aí você aplicou para Harvard, você aplicou para UCLA, você aplicou sempre para todas no first round? E para quais? Apliquei todas no first round. Então, acho que uma coisa que eu fiz, né, que me ajudou até a escolher as escolas que eu gostaria. Claro, teve muito a questão da minha trajetória. Eu quero continuar em tecnologia, então eu queria uma escola ali que tivesse uma empregabilidade boa nessa área e abrisse algumas portas, né, nessa área. E eu também visitei as escolas, então até antes do meu application eu fui para os Estados Unidos. Eu e o Marco, a gente quase comeu um miojo junto lá.
Então eu Exato. fui tanto para West Coast quanto para East Coast. Então foi para Califórnia, e depois fui para Boston e Nova York. Daí, né, quais que eu apliquei? Eu apliquei, então, aqui na Califórnia para UCLA, Berkeley e Stanford. E em Boston eu apliquei para MIT e Harvard. Não apliquei para nenhuma de Nova York. Acho que eu não gostei até de Colômbia, que eu visitei lá, mas não sei, morar em Nova York, eu já estava morando em São Paulo, assim, queria alguma coisa Aham. meio diferente, assim. Legal. Engraçado. Isso é muito pessoal, né? Mas eu tenho esse negócio também. Morei muito tempo em São Paulo já. Nova York é muito caro, assim, eu É. lembro que eu visitei uma amiga que estava estudando em Colômbia, ela me levou numa aula, tal, depois ela foi me mostrar o housing dela da universidade, cara, tipo assim, ela dividia P lá e pagava uma nota super cara, assim, que até para os padrões Los Angeles aqui, que é uma cidade cara, era, tipo assim, muito mais cara. Então, Uhum. um pouco desse fator também. Entendi. E no final das contas lá, você escolheu essas escolas, então elas foram shortlisted e Isso. você aplicou para elas. Como é que foi o processo de preparação para as essays? Você começou se preparando para uma escola especialmente e depois replicou suas essays ou seu application para outras? Como é que você Boa. fez? Eu acho que esse é um ponto legal, assim. Eu né, fiz as coisas com tempo, assim. Então, eu lembro que quando eu comecei a pensar nas essays, não tinha ainda nem saído as essays oficiais daquele ano que eu ia aplicar. Então, as essays, elas geralmente saem ali, acho que em maio, junho do ano, e o first round, o deadline, geralmente, acho que é setembro ou outubro. Depende das É isso. escolas, né? É isso, né? Uhum. E então, quando eu comecei a me preparar ali, que eu fiz essa viagem em abril, eu comecei nessa época mais ou menos a me preparar, eu tive que usar como recurso as essays do ano anterior. Muitas delas continuam de fato sendo as mesmas, mas algumas, tipo igual de UCLA, mudou pra caramba, assim. Olha aí. Ah, Mas como que eu comecei a preparação para as essays? Eu acho que foi uma dica muito boa da consultoria ali que me deu na época. Então eu listei basicamente, cara, todas as histórias da minha vida, assim, tanto pessoais e até histórias acadêmicas e depois profissionais. Eu acho que você fazer tinha um questionário lá que eu respondia sobre família, sobre o que eu fiz na infância, sobre muita coisa, acho que cobria quase minha vida inteira, assim, com perguntas. E para as histórias acadêmicas e profissionais, já tentar pensar nessas histórias de uma maneira, como eles usam aquela metodologia STAR, né? Situation, Task, Action e Result. Então, no final cara, qual que era o contexto, qual que foi a minha participação e qual foi o resultado daquilo. Algumas coisas estavam frescas na minha cabeça, porque eu estava trabalhando, estava ali imerso ali no profissional, eu tive que resgatar algumas coisas acadêmicas, assim. Então, o primeiro passo foi isso, cara, listar tudo que eu fiz na minha vida, isso demora, tipo, umas 2 semanas, assim, você vai lembrando, vai pensando, como se fosse um backbone, né, que eles chamam, assim, um documento de backbone. E depois, putz, para cada essay, eu comecei a entender, cara, como que se encaixava cada história. Minha dica, né, eu acabei fazendo primeiro as essays das faculdades que tinham o prazo mais próximo ali. Então, no caso, eu comecei com Stanford e depois acho que era Harvard. Cara, e no final, Stanford acho que foi a minha pior essay, assim, tipo, eu acho que eu não iterei ela o suficiente. E daí, quando eu uhum. cheguei nas outras escolas que eram mais para frente, eu já tinha feito tanta revisão de essay que elas ficaram bem melhores, assim. Depois, quando eu reli minha essay de Stanford, eu falei, nossa, entendi por que eu não fui nem chamado, assim, para uma entrevista. Aham. Fora que é Stanford também, né? Que a régua porra, é super lá em cima. Super, Mas eu acho que talvez eu começaria hoje, né? Olhando para trás com a S daquela escola ali meio patinho feio, sabe? Só para você começar a rabiscar, ver como que você faria. E não tem segredo, é iteração, assim, tipo, é pedir feedback. Eu pedia feedback não só para o meu consultor, mas, cara, para muita gente, tipo, até amigos que não
não estavam ali nessa jornada aí de MBA, mas também para muitos colegas que já estavam fazendo MBA ou estavam se preparando. Acho que um negócio que me ajudou muito foi fazer um networking bom com as pessoas que estavam nas universidades que eu estava aplicando. Então, até na visita que eu fiz nas universidades, eu conheci muito brasileiro, assim, e a galera me ajudou super a aplicar. Então, putz, recebi muito feedback do próprio pessoal que estava estudando aqui já. E, obviamente, pô, você não vai sempre seguir todos os feedbacks, senão o negócio vai ficar mudando para sempre, mas você vai ganhando um direcionamento na coisa ali, assim. Uhum. Eu acho que as minhas melhores essays foram as que eu mais pedi feedback, mais iterei e mais coloquei tempo ali focado. Legal. E, gente, se alguém tiver perdido o que são as essays, são as redações sobre a sua vida, tá? Que você tem que mandar no seu pacotinho de application lá para ser selecionado. Cada escola tem suas essays, né? Então são prompts diferentes ali. Tem algumas que são 2, outras são 3, e tem algumas bem subjetivas. Acho que não lembro se era, acho que era Berkeley, que era tipo What matters to you the most and why? Tipo, essa é de Stanford. Stanford, né? Não sei Stanford. Mas Berkeley tem uma parecida, assim, What makes you alive? Alguma coisa assim. Aham. Cara, e aí aproveitando, então, do início da sua preparação ali, que foi lá, depois da sua viagem em abril, você estava montando o seu currículo, né, as suas histórias de vida, até submeter as suas essays, que provavelmente foi até setembro, outubro, ou você chegou a terminar antes? Em setembro ali. Entendi. Então você ficou ali em torno de 5 meses, talvez 4 meses também, só no processo de confecção das essays, é isso? Eu acho que eu tirei um pouco o pé do acelerador nesse tempo, assim, tipo, logicamente eu não coloquei tanta energia igual eu coloquei no GMAT, fui fazendo mais com calma, assim, as essays, então, mas eu acho que foi isso mesmo, uns 4 meses ali que eu fiquei iterando e pensando. Eu acho que também coloquei um pouco da minha energia para ir nos eventos de MBA que tinham presenciais no Brasil e eventos que eram feitos online, né? Acho que esse é um ponto também. O negócio que eu percebi foi que, tirando as melhores escolas que são muito concorridas ali, Harvard, MIT, as top 10, 15 ali, você fazer um bom networking com admissions faz muita diferença. Então, acho que eu acabei não aplicando para faculdades ali top 20, top 25, mas acho que quem estava perto de mim que fez isso, cara, a pessoa do admissions conhecia a pessoa pelo nome, assim, e ajudava muito. Por quê? Porque a pessoa, né, foi lá no evento da escola, trocou cartão, mandou uma thank you note lá, falando muito obrigado pelo evento, tal. Isso ajuda demais, assim. Acho que no meu caso me ajudou um pouco em Berkeley lá. Eu lembro que até a moça me respondeu, super agradecida, depois que eu mandei um e-mailzinho agradecendo o evento que eu fui lá presencial, tal. Mas eu acho que quanto mais concorrida a faculdade, menos conta essa questão. Boto fé. E no caso, para todas essas que você aplicou, você teve resposta positiva te chamando para entrevista de quais? Boa. Cara, eu fiz a entrevista de UCLA e Berkeley e eu fiquei waitlisted para MIT e Harvard. E eu não fui nem chamado para Stanford, assim. Sim. Mas faz parte, né? Assim como 85% dos candidatos assim que vão para Stanford. Eu apliquei para Stanford também, né? E também não fui chamado para entrevista. Aqui, ó. Os caras sabem também. Mas acho que assim, daí MIT e Harvard, eu fiquei até o final, até o terceiro round, daí não me chamaram, então basicamente eu fiz a entrevista em UCLA e Berkeley. UCLA eu fiz uma entrevista com o cara do segundo ano, então um aluno, e Berkeley foi bizarro porque quando eu fui chamado ali para fazer a entrevista, não tinha mais vaga para entrevista com um humano, então eu fiz a entrevista deles, que é a entrevista com o robô. Caramba! Nossa, não sabia. Tem muita gente faz isso, inclusive um menino que eu conheci que estava em Berkeley estudando, ele falou, cara, eu fiz com um robô também e deu certo, então tem tá esperança, tranquilo. Né? E no final eu acabei sendo aprovado nas duas, assim, então
Passei tanto em Berkeley quanto em UCLA. E, cara, eu me lembro de você mandando mensagem falando que você tinha sido aprovado nas duas e tal, e que você tinha recebido bolsa na UCLA, e que estava tentando talvez negociar uma bolsa em Haas, né, em Berkeley Haas. E no final, eles resolveram te oferecer alguma bolsa em Berkeley? Cara, Berkeley foi inflexível, não me ofereceram bolsa, ofereceram lá acho que um programa, fazer umas outras matérias, assim, mas coisa financeira não. E como eu não estava indo sponsor, né, tipo, putz, isso pesaria bastante. No final, o UCLA, eu vi que você divulgou no nosso evento que eu ganhei 80 mil de bolsa, foi mais até, foi tipo... Ah, foi? Foi, Nossa. foi 50% a mais. Caramba, não sabia, não. Eu tava com 80 mil. Você por acaso me falou 80 mil ou eu que. Não sei, acho que não, Que com esse número porque na cabeça? eu recebi uma bolsa, né, de começo ali, de 100 mil dólares, né, Uhum. deles, né, que eles chamam de merit-based. Então, só o fato de você aplicar para entrar na universidade, você não precisa aplicar para uma bolsa específica extra, você já está concorrendo. Então, nessa eu ganhei 100 mil dólares. E Animal, parabéns. daí tinha uma outra bolsa que na minha cartinha de recomendações já falaram, você pode, de aprovação, você pode aplicar para essa bolsa, é uma bolsa diferente lá, que é uma bolsa, era chamada Transformative Leaders Fellowship. E daí eu fui aprovado nessa também, então eu ganhei mais 20 mil. Animal, que legal, parabéns demais. E teve mais uma bolsa Aham. que é do chapter brasileiro de uma rede de alumni de estudantes de UCLA aqui no Brasil, lá no Brasil. Então eles também dão uma grana ali, uns 25 mil dólares para você usar, tanto para custo de vida quanto para ajudar na tuition para alunos brasileiros. Então é como se fosse um processo seletivo também, não é todo aluno que recebe, mas tipo assim, as chances são boas de você conseguir. É uma rede super massa, assim, eu lembro que como eu consegui, né, essa bolsa também, comecei a participar, lá em São Paulo eu fui num evento, cara, eu fui num almoço com o Pedro Moreira Salles, assim, ele é um dos caras que fundou essa rede, assim, ele estudou em UCLA na undergrad dele, então foi da hora. Caramba, cara, animal, animal, parabéns. E você já, quer dizer, você já tá aproveitando aí parte do networking de estar fazendo MBA, né? Sim, sim. Sem ter começado ainda. É isso. Não, mas começa muito antes, assim, acho que o fato de você estar se preparando para o MBA, você vai ver muita gente boa que está nessa jornada, então você vai conhecendo as pessoas. Eu lembro que eu conheci muita gente pelo teu curso, conheci muita gente da minha turma de mentoria, pessoas que eu falo até hoje que já estão ali em faculdades super boas estudando ou que estão começando agora. Então, só esse contato com essa galera já é muito legal. Também, eventualmente, esses grupos de alumni e tal, você já consegue explorar bem. Eu acho que é o fato de você querer. Eu poderia ter feito ali o curso na minha, a mentoria na minha, mas se você quer ali, tem energia para né, aumentar a tua rede, cara, tem muito acesso, assim. Legal. E no final das contas, your network is your net worth, né? Exatamente. Aproveitando aqui, a Tice perguntou por que UCLA? Acho que vai ser legal pegar o seu take. Você falou, né, que foi aprovado em Haas e UCLA, mas e você visitou as duas? O que você viu de diferente nas duas? Assim? Boa. Acho que as duas escolas, começar pelas semelhanças ali, né? São até as três ali, com Stanford junto no meio, são escolas muito voltadas para tecnologia. Então, né, como eu queria essa área, todas as escolas faziam sentido eu aplicar. Stanford tem uma pegada muito mais empreendedora na veia, né? Então, que eu gosto bastante, assim. Então, né, tinha uma posição de destaque ali nas minhas preferências. Mas UCLA e Berkeley, até um pouco antes de eu visitar as escolas, elas estavam, cara, super parecidas ali na minha prioridade. Berkeley, ela tem um ranking um pouco melhor que a UCLA, normalmente nos rankings, né, internacionais aí de MBA, mas ali são sempre uma perto da outra. E daí, eu acho que a pergunta que eu me fiz quando eu passei nas duas foi, beleza, eu tenho um puta incentivo financeiro para ir para a UCLA, mas não queria que isso fosse meu fator de decisão principal, assim.
Então eu fiquei pensando ali, me perguntando, cara, quais portas que uma faculdade ia me abrir e, né, que a outra não abriria, assim, para o meu objetivo. Então, para mim, que, putz, né, que quero ir para tecnologia, quero ir para, né, quero testar uma pegada empreendedora, fazer alguns projetos com empreendedorismo na faculdade, as duas escolas elas são muito parecidas. As mesmas empresas que visitam Berkeley para contratar em tecnologia visitam o UCLA. Os mesmos clubes mesmo clube de tecnologia de UCLA, que é muito forte, ele também é muito forte em Berkeley. Então os clubes fazem basicamente as mesmas visitas em empresas, promovem eventos parecidos. Acho que as coisas foram bem semelhantes. O que para mim pegou bastante de UCLA foi um pouco do perfil das pessoas. Apesar de eu ter feito, né, conheci uma galera legal ali em Berkeley, ter feito ter amizades legais ali com o pessoal de Berkeley, acho que eu me senti mais conectado com o pessoal de UCLA. Foram, tipo, super abertos, assim, me ajudaram muito na minha viagem. Até quando eu passei nas duas faculdades, as faculdades realizam eventos no Brasil para você conhecer ali quem seriam os seus colegas, né? Nas universidades ali. Eu tinha passado no primeiro round, então não seria todas as pessoas, né? Mas eu conheci uma parte da galera e me conectei bastante com o pessoal de UCLA. Daí cada faculdade tem suas peculiaridades. Por exemplo, Berkeley, ela é muito mais forte se a pessoa aqui, por exemplo, para Venture Capital. Putz, está muito perto do Vale do Silício, isso em relação a UCLA. Agora, UCLA, cara, entertainment, né? Entretenimento, cara, é uma das melhores faculdades do mundo, tá em Hollywood, assim. Então, muita gente quer ir para entretenimento. E esse é até um ponto que abaixa um pouco o score da UCLA nos rankings, porque é uma indústria que paga um pouco menos e recruta mais tarde. Isso tem influência, assim. Depois eu vi que se a gente olha só tecnologia, o ranking é meio bem parecido, assim, das duas. Perfeito. Posso aproveitar e trazer outra pergunta aqui, ó, que o Matheus mandou no chat? Fernando, você chegou a pensar em aplicar para outros programas de MBA? Como fez para selecionar as 5 que aplicou? Boa. Cara, eu pensei em outros. Eu acho que eu tinha, né, caso eu não passasse nenhuma no first round, eu tinha minha lista de escolas do second round, seriam algumas escolas top 20 ali, top 25. Mas essas que eu apliquei foram muito, como eu falei, pensando na minha jornada profissional, o que eu quero ali a princípio para minha carreira, né, continuar em tecnologia. Tem uma questão geográfica, eu queria fugir um pouco do frio, mesmo aplicando para Boston, que eu sei que é frio assim, eu apliquei mais para Boston pelas escolas em si, e Califórnia juntou o útil ao agradável, então tem uma questão geográfica, e isso é muito importante, porque de fato a escola que você faz, a maioria das pessoas que fazem ali, terminam o MBA, elas ficam na região. Então, se você pega todos os employment reports ali das faculdades da Califórnia, cara, a maioria das pessoas fica na Califórnia. A mesma coisa para East Coast, o pessoal fica daquele lado. E eu tinha mais vontade de ficar na Califórnia depois do MBA. Então, foi mais um fator que me direcionou a aplicar para essas 3 escolas na Califórnia. E também a questão de o ranking pesa, assim. Então, no primeiro round, eu apliquei para escolas muito boas, assim. Talvez no segundo round eu baixaria um pouco mais a minha bola ali e aplicaria para escolas que são muito boas também, mas tem um pouco menos de renome, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui a pergunta do Gabriel. Ele perguntou aqui: o que acredita que foi o diferencial para passar em 2 top schools e com essa bolsa de 80 mil? Essa 80 mil não, né? Agora a gente sabe que foi 120 mil. Boa. Cara, o GMAT importa muito. As escolas elas sempre tentam trazer assim, a gente faz uma né, análise holística do teu application, de fato elas fazem. Mas se você não tem o GMAT, você larga atrás, assim. Então, coloca energia no GMAT, porque ele vai te ajudar. E o GMAT, ele não te ajuda nem só na aprovação, mas ele te ajuda muito na bolsa. Eu acho que é meio controverso, mas eu acho que algumas escolas têm até uma tabelinha de quanto é o máximo de bolsa que elas podem dar para cada nota do GMAT. Você conversa com pessoas ali que tiraram a mesma nota que você, tem a mesma bolsa, e pessoas com nota maior
que tem bolsas maiores, assim. Então, isso, sentar a bunda na cadeira umas horinhas a mais pode te salvar milhares de dólares, assim, no final do dia. Interessante. E uma dúvida, a UCLA Anderson aceita o Executive Assessment? Eu acho que a partir desse ano, sim. Quando eu apliquei, não. Que interessante. Eu Tá, acho que bom, mudou. legal, eu vou dar uma olhada nisso, porque, assim, é fato que o DMAT é uma prova difícil, então muita gente tem dificuldade com o DMAT. Então, às vezes, o Executive Assessment é a melhor alternativa viável, assim, para a pessoa se preparar. Mesmo que, beleza, não vai ser com bolsa, mas, assim, é o caminho para ser aprovado, né, em alguma escola, uma Sim. top school. Nem todas as escolas aceitam. E o EA tem escolas boas que aceitam também. Eu lembro minha amiga que eu visitei em Colômbia, tudo bem que ela tem um Exato. background muito forte, ex-McKinsey e tal, mas ela passou com o EA. Uhum. Não, Columbia é uma, tem Cornell também, que dá waiver do GMAT se você tiver o EA, Michigan Darden. Ross, Darden também, Fuqua também. Então, tem várias que aceitam, dentro das top 20 ali, top 30, então aí cada vez mais aceitam também. Só que algumas super icônicas não aceitam, né? Então, Wharton, Stanford, Harvard, acho que o MIT também não. Então, muitas vezes você vai querer fazer o GMAT anyways, né? Legal. Fernando, eu, assim, tô super feliz com o nosso papo. Obrigado demais pelo seu tempo. Como para a gente conduzir aqui para os nossos finalmente, eu tenho uma pergunta polêmica. Queria ver se você tem algum sentimento sobre isso, né? Com o Trump sendo doidão do jeito que ele está sendo atualmente, como que como que você vê a empregabilidade para internacionais aí nos Estados Unidos? Boa. Essa é uma Talvez, pergunta polêmica. talvez eu tenha até que editar esse vídeo aqui, né? Porque para tirar essa parte, vai que eles queiram analisar essa parte da nossa conversa aqui, pode Não, eu pegar acho mal. que existe uma turbulência, né? Cada semana tem uma nova informação, então acho que isso gera bastante instabilidade e receio de muitas pessoas, principalmente estudante internacional aqui, assim. De quem está sentindo há mais tempo isso na pele, ou conversando com alunos que estão indo para o segundo ano ou acabaram de se formar, de fato eles tiveram muita apreensão, assim, como que seria. Eu acho que, né, na minha visão, o que muito impacta na empregabilidade é a questão econômica no país. Então, se o ciclo econômico, cara, está voando, acho que você vai ter mais oportunidades de estágio e de emprego full-time depois do MBA. Isso muito mais relacionado do que a turbulência pequena ali de curto prazo, né, das ações do Trump, assim. Então, as empresas que patrocinam o visto, né, que são as grandes empresas, elas vão contratar mais ou menos se depende da economia, assim. Acho que talvez isso correlaciona, né, porque essa turbulência de curto prazo, ela gera, né, e tem toda uma previsão da economia dos Estados Unidos dar uma enfraquecida, pelo menos o crescimento desacelerar um pouquinho no próximo ano. Então, isso pode ter um impacto. O que eu vejo para mim, assim, eu tento não ficar muito apreensivo com fatores externos. Tipo, cara, não tem muito o que eu fazer, né, Uhum, influência minha na política internacional. Então, eu tento fazer o meu uhum, papel, assim, né, e vou tentar fazer durante o MBA, estudando e preparando o máximo que eu puder para estar ali no jogo, nas melhores empresas ali, e para ter mais opções, sabendo que, eventualmente, se eu tiver num ciclo econômico ruim, eu vou ter menos opções né, de escolha, assim, para onde eu vou. E esse é um ponto que eu vi muito. Eu não vi, assim, acho que, cara, quase nenhum caso, basicamente, de pessoas que não conseguiram um estágio ou não conseguiram ficar no país. Eventualmente, as pessoas não tiveram a primeira opção que elas queriam, sabe? Não conseguiram fazer um estágio num Google, num Uber, sei lá, numa empresa, num dream job, assim, mas fizeram em empresas boas também e estão aí, assim, eventualmente podem até ir para essas outras empresas mais para frente. Então, uhum. apesar de dar uma certa coceirinha atrás da orelha, assim, de pensar, putz, e aí, né, será que pode azedar? Cara, pode, mas assim, não está no meu controle.
Eu lembro que em 2022, acho que, se eu não me engano, foi 2022, quando a Rússia tinha invadido a Ucrânia, e aí tava aquela tensão, e a galera pensando, meu Deus, vai começar agora uma guerra, um conflito mundial, vão tacar uma bomba atômica lá na Califórnia. Bom, teve muita gente que falou, beleza, acabei de ser aprovado aqui, vou estudar mesmo assim, e, enfim, 2025 a galera já está se formando, já está conseguindo os empregos. Também não é do dia para a noite que muitas coisas assim tão macroeconômicas ou que da política, geopolítica vão mudar assim. Então, Acho que o visto F1, que é o visto, né, que você vem como estudante, é um visto muito bom, assim. E pense cancelarem todos os vistos F1, cara, as escolas vão perder 50% dos estudantes, então vão perder receita e os Estados Unidos vai perder mão de obra qualificada. Então acho difícil alguma coisa tão drástica assim acontecer. Pois é. Mas que legal. E assim, então, em termos de seu sentimento, beleza, tô evitando. Não vou focar no que eu não controlo. E a sensação que você tem, assim, que, por exemplo, das escolas e os alunos internacionais estão sendo suportados pelas escolas, assim, estão apoiados nesse sentido. Sim. Acho que até o UCLA, que eu estou tendo mais contato ali, né, com todo o pessoal do Admissions, a gente já recebeu vários e-mails perguntando sobre nosso sentimento sobre isso, sobre apoio em relação a qualquer coisa que aconteça. Acho que as escolas estão do lado dos estudantes internacionais. Legal. Fernando, obrigado demais pelo seu tempo aqui com a gente. Vou deixar você aproveitar o restinho da sua tarde aí. Agora são... Você está 5 horas atrás, é isso? 4 horas atrás, são 4 horas da tarde aqui. Então, certo. Então, obrigado demais. Eu queria, enfim, deixar à disposição se em algum momento eu puder te ajudar de alguma maneira ainda, nessa agora trajetória profissional. E é isso. Você quer deixar alguma palavra final para quem te ouviu até aqui? Alguma coisa que você não tenha falado ainda? Cara, acho que a gente cobriu bastantes pontos, assim, mas se alguém tiver alguma dúvida específica ou quiser trocar uma ideia, acho que posso divulgar meu contato ali, LinkedIn, eventualmente me adiciona lá e manda uma mensagem que a gente pode bater um papo. Acho que, assim como muitas pessoas me ajudaram e foram abertas, né, nesse processo de descoberta do MBA, eu tô tentando também fazer um pouco disso, assim, e ajudar. E de fato me ajudou muito, que nem eu comentei antes. Quanto mais eu conversava, acho que mais fazia sentido e me elucidava vários pontos sobre fazer um MBA nos Estados Unidos. Maravilha. Então é isso. Valeu, Fernando. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente até aqui. E a gente se vê, quem sabe, numa próxima daqui a 2 anos, quando você estiver já no seu emprego em algum lugar muito maneiro, hein, Fernando? Espero que sim, cara. Vamos falar de novo. É isso aí. Valeu, Fernando. Valeu, Até mais, gente. Tchau, tchau.